Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para a questãozinha 42 do segundo exame de qualificação da UERJ 2015. O papo é sobre deslocamento de equilíbrio. Um papo clássico da UERJ, muito clássico. E você que está acompanhando essa playlist aí maravilhosa, meu irmão, tem certeza que já encontrou outras questões de deslocamento. E pode ter certeza que vai aparecer mais, que é muito frequente na UERJ. Show! Então lembre que aqui, gente, tem um canal de membros para o UERJ. Você vai ter vídeos exclusivos organizados por assunto, que, meu irmão, vai ficar muito bacana isso aí. E você vai ter todo o conteúdo mastigadinho, do jeito que vocês gostam, beleza? E lembrando que, cara, dá força aí pro prof, se inscreva no canal, é importante, dê um joinha, mande pros amigos, cara. Né? Entre aí no Instagram, pô, também, marca, tira foto, marca lá o QB, ajuda a divulgar, gente. Muito importante aí pro trabalho da gente. Valeu? Até Pronto, galera, estamos de volta. Quero dizer o seguinte, ó, que o craqueamento é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. Então ele está aqui, ó, o hexano bonitão, beleza? Olha só. E a ideia de craquear, galera, é quebrar. Ok? Repara que a gente quebrou ó, em um composto agora com 4 carbonos, beleza? E um outro com 2. Só que ele me deu um detalhe aqui que vai ser importante, que este processo no sentido direto ó, tem um ΔH maior do que zero. Ou seja, a gente está afirmando aqui que a reação no sentido direto é um sentido endotérmico. Ou seja, no sentido inverso, teremos uma reação que será exotérmica. Então vamos lá. Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1, ok? E pressão P1. Então deixa eu destacando isso aqui, tá? Então foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2, mantendo-se a pressão em P1. E, finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura foi mantida em T2. Então, o que eu sugiro para vocês organizarem? Ó, eu tenho aqui início, tá? Eu tenho o que rolou após 6 horas, ok? E eu tenho o que rolou, né, ao longo, fechando aí 12 horas do nosso experimento, certo? Então, no início ele disse ó, que a temperatura era T1 e P1, perfeito. Aí, ó, após 6 horas, a temperatura foi elevada, então a gente está caracterizando ó, a elevação da temperatura, certo? Para setinha para cima, que foi chamado de T2. Mantendo-se a pressão em P1, tá? Então aqui, ó, continua P1. E aí, finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura foi mantida em T2. Então, aqui a gente está mantendo a temperatura T2. E aí a gente aumentou para P2. Maravilha? Então, show de bola. Então, a variação da concentração de hexano, que é o produto, é o reagente, ok, dessa nossa reação ao longo do experimento está representado em. Então, galera, lembre o seguinte: quando a gente trabalha com a ideia de deslocamento de equilíbrio, tá? Deslocamento de equilíbrio, a gente trabalha, né, com alguns fatores que podem deslocar: concentração ou pressão parcial, ok? E aí eu já vou deixar até, ó, mais esse videozinho aqui para vocês darem uma olhada, que é bem bacana, tem todo esse trâmite aí, tá? De maneira mais organizada. Então eu tenho concentração ou pressão parcial, beleza? A gente tem a temperatura,
certo? Lembra que a temperatura é a única, né, é o único fator que altera o valor da constante, hein, galera? Isso é muito importante. Então lembra o seguinte, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai deslocar no sentido endotérmico, beleza? E quando a gente diminuir a temperatura, a gente vai deslocar no sentido exotérmico. E a pressão, ok? E a pressão do sistema, ok? Não é pressão mais parcial de um componente, sim do sistema, tá? Quando a gente aumenta a pressão, ok? A gente vai deslocar no sentido de menor número de mols, ok? E quando a gente deslocar, né? Diminuir a pressão, a gente vai deslocar no sentido de maior número de mols. E lembrem sempre, pelo amor de Deus, do catalisador que sempre aparece nas questões de deslocamento, que vai fazer nada com o equilíbrio, né, galera? Lembra que o catalisador ele não altera o equilíbrio, ele não vai deslocar em momento algum. Porém, é importante saber do catalisador porque esse cara acelera e muitas reações. Beleza? Então, cuidado aqui que ele sempre vem como pegadinha aqui nas questões. Então, vamos lá. Repare que a gente já definiu, né, o sentido endotérmico e o sentido exotérmico. E vamos chamar atenção aqui, porque é o seguinte. Repare que tanto o hexano está na forma de gás, aqui no caso o butano também na forma de gás e o eteno na forma de gás. Só que esse cara, ó, ele é 1 mol e este cara aqui é 1 mol e 1 mol. Então vamos lá, eu tenho 1 mol dos reagentes, ok? E eu tenho 2 mols de gases nos produtos. Então isso vai ser importante para a gente avaliar a pressão aqui, ó, porque a gente disse que aumenta a pressão, desloca no sentido de menor número de mols. E quando diminui a pressão, desloca para o sentido de maior número de mols. Beleza? Então ficou um resuminho aí para vocês ainda. Então quando eu tenho aqui o início, repare que a pressão ela não foi alterada, mas sim aqui a temperatura ela aumentou. Se a temperatura aumentou, a gente desloca sempre no sentido endotérmico, beleza? Então a gente está afirmando que essa reação ela está deslocando no sentido endotérmico, no sentido direto, de consumir mais o hexano. Então eu tenho que esperar neste primeiro momento, nessas 6 horas aí, que a concentração do hexano ela diminua, beleza? Então repare que ele foi marcando aqui, ó, 6 horas, 6 horas, ó, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 12 horas, né? 6 horas, 12 horas. Tranquilo? Então era isso que vocês precisavam, né, ficar extremamente ligados aí nessa questãozinha. Então, das alternativas, né, repare o seguinte, a concentração, ó, ela se iniciou, ok? Em todos aqui e ela terminou com 6 horas, ó, uma quantidade menor em todos do que o início, beleza? Então a gente pode caracterizar essa brincadeira, beleza? Bom, e aí na segunda situação, beleza? O que a gente teria que pensar, né? De 6 para 12 horas. Que a temperatura ela foi mantida, ok? Ela foi mantida, mas a pressão ela aumentou. Só que a pressão, galera, o que acontece quando a gente aumenta a pressão? Repare que aumenta a pressão desloca para o sentido de menor número de mols. E os reagentes agora que tem menor número de mols, ou seja, a gente está deslocando no sentido, né, de formar mais o hexano. Então eu tenho que pensar agora que a quantidade, né, do hexano ele vai aumentar. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, o que acontece? Repare que na A ele aumenta, certo? Repare que aqui, em relação ao B, né, ele diminuiu, certo? Diminuiu. Então a B a gente pode tirar, tranquilo? E aqui, ó, repare o seguinte, a gente tinha diminuído,
E ele depois botou aqui, ó, 12 horas, uma leitura também, como se ele estivesse diminuindo. Aqui foge bastante a relação, tá? Tranquilo? Bom, e a C, na verdade, a gente já colocou aqui, ó, como se a C já tivesse aumentado, né, a quantidade. Eu acabei não fazendo observação, mas a C já estava fora. Então, a gente tinha que pensar nessa redução, ok? No início do hexano e agora no aumento do hexano. Tranquilo? Então, realmente, das 4 possibilidades, só há que desenha razoavelmente o que a gente comentou aqui. Beleza? Então, ficou letra A, de Arão, meu cabeça de alho. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, mande aí, né, um comentário. Beleza? E, cara, né, também, assim, pegue um vídeo, dei só uma apanhada aí nos fatores, né? Não expliquei 100% tudo, porque senão o vídeo ia ficar com 3 horas e meia. Beleza? Então vamos com tudo. Até a próxima.